todos muito bem-vindos. Meu nome é Renan Almeida e eu vou falar um pouco para vocês dos óleos essenciais e a relação que eles têm com os 5 elementos ou 5 movimentos da medicina tradicional chinesa. Antes de iniciar, gostaria de agradecer o convite. Quando me falaram da proposta de fazer uma palestra para o Aroma Day, na hora fico muito grato de conseguir trazer um pouco do meu conhecimento junto com a Laszlo, que é uma empresa que eu já trabalho já há alguns anos, e convido vocês que têm interesse da mistura dessas duas técnicas, o uso da aromaterapia, de acordo com os ensinamentos da medicina tradicional chinesa, acompanhar alguns rios que eu tenho feito em parceria com a Laszlo no próprio perfil oficial da Laszlo. Tá? Então vou me apresentar rapidamente. Então, como eu já disse, meu nome é Renan Almeida, eu sou farmacêutico, tenho contato com os óleos essenciais desde 2006, no início da minha graduação, onde eu fazia a extração de óleos essenciais. E então me formei, me especializei em homeopatia, farmacologia, fitoterapia, sempre com as práticas integrativas ali, acupuntura, aromaterapia. Em 2016 eu tive um contato com a aromaterapia de uma forma mais clínica e não tanto na parte da pesquisa e apenas extração. Então em 2016 eu comecei a ter um contato com essa aplicabilidade da aromaterapia. Tá? Em 2017 eu fiz o meu mestrado, iniciei o meu mestrado e ele foi, a minha dissertação, ela foi uma pesquisa onde eu utilizei 2 óleos essenciais nativos, a pitanga, folha de pitanga e folha de guabiju, que é uma árvore um pouco menos conhecida, nativa do Brasil também. Fiz a extração desses 2 óleos, caracterização química desses 2 óleos, aplicabilidade neles como efeito antimicrobiano para alguns tipos de fungo, alguns tipos de bactéria e também o efeito antioxidante. Tá? Atualmente eu trabalho como aromaterapeuta clínico e acupunturista, e quando eu descobri que eu poderia juntar as informações da aromaterapia e da acupuntura, aí um novo mundo se abriu. Então eu convido a todos a adentrar um pouco nisso e entender mais ou menos como que a coisa funciona. É óbvio que a medicina tradicional chinesa é algo muito amplo. Então, o que eu vou falar hoje é um pedacinho do que é a medicina tradicional chinesa. Mas só para tentar dar um norte para quem gosta das técnicas e quer entender melhor como que elas funcionam juntas. Tá? Então, primeiro, a gente tem que falar que os fundamentos da medicina chinesa são muito antigos. Então, a acupuntura, por exemplo, que é um ramo da medicina chinesa, ela tem mais de 5.000 anos já. Então, esses fundamentos teóricos da medicina chinesa eles foram sendo desenvolvidos ao longo de muito tempo, de muita observação. Antigamente eles não tinham essa ideia tão científica, tão racional de o que são bactérias, células, funções orgânicas, bioquímica, química orgânica. Então a coisa não estava clara como é hoje. Então tudo era muito por observação. E a linguagem que a gente utiliza na medicina chinesa, quando a gente fala com uma pessoa que é leiga, parece que é algo muito estranho, mas são apenas analogias do que é observado do humano e do ambiente, no humano microcosmo e no ambiente ou no universo macrocosmo. Tá? Mas a gente consegue fazer analogias da medicina chinesa com a nossa medicina tradicional ocidental e também com a linguagem que a gente já está acostumado no dia a dia. Tá? A medicina chinesa ela desenvolveu sistemas de compreensão das doenças que seriam desarmonias energéticas. Então, se a energia do meu corpo, que os chineses chamavam de qi, se o meu qi está em equilíbrio no meu organismo, eu estou com saúde. Se eu tenho uma desarmonia energética de qualquer causa, aí eu tenho então uma doença. Tá? E uma diferença é que na medicina chinesa o homem é como um todo,
né? O ser humano é como um todo, a gente não trata ele em partes autônomas, por exemplo, vou estudar só o coração na medicina chinesa, vou estudar só o rim na medicina chinesa. Não, a gente estuda tudo, porque a gente tem na medicina chinesa que o todo é importante e tudo é interrelacionado. Tá? A medicina tradicional chinesa, ela não é só acupuntura, né? Então, a acupuntura é um dos ramos, uma das partes da medicina tradicional chinesa. O que acontece é que aqui no Brasil, pra gente, é basicamente a acupuntura que tomou conta dos profissionais e a gente tem isso de a acupuntura ser a medicina tradicional chinesa, né? No Brasil é assim, mas não é só isso que é a medicina tradicional chinesa. É a acupuntura, é moxabustão, que é justamente essa imagem, um bastão de artemísia, onde faz o aquecimento, a queima, e aproxima isso dos pontos de acupuntura. Ali, por exemplo, na foto a gente está vendo a inserção das agulhas, mais a moxabustão. Tem o tuiná, que é uma massagem do estilo chinês, também para desestagnar o qi, fazer o desbloqueio. Guaxá, que é uma ferramenta terapêutica para fazer raspagem, para fazer o movimento do qi. A dietoterapia chinesa, então os alimentos, né? Como eles podem usar os alimentos para se curar, para tratar as doenças, os desequilíbrios. As fórmulas chinesas, que são de origem animal, vegetal e mineral, né? Então eles utilizam compostos de substâncias e não substâncias isoladas, como geralmente a gente observa por aqui. E o Tai Chi Chuan, que são alguns tipos de exercícios, né? Tem o Qigong. Então existem diversas coisas na medicina tradicional chinesa, além da acupuntura. Só que os 5 elementos, eles se encontram em todas essas técnicas e não só na acupuntura, tá? Enquanto a gente separa o nosso corpo aqui, né, na medicina ocidental, o corpo, as emoções, a medicina chinesa, ela trata tudo como uma coisa só. Não tem como eu estar fisicamente saudável se o meu mental não está saudável. Questões mentais, desequilíbrios mentais, energéticos, emocionais podem afetar o meu físico, por exemplo, e problemas físicos podem afetar o meu estado mental e emocional de acordo com a medicina chinesa, né? Então, sempre que tem um bloqueio de qi, de energia nos meridianos, ou uma estagnação de qi, eu tenho um problema de saúde surgindo ali. Tá? Aí nessa imagem ali embaixo a gente tem a representação do Qi. Aí tem gente que fala Qi, tem gente que fala Ti. Então pode falar da maneira que preferir. Aí a gente tem alguns pilares da medicina tradicional chinesa. A gente tem 3 pilares principais que seriam a teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos ou 5 movimentos, já explico porque eu coloco movimentos junto com os elementos, e a teoria dos Zangfu. Né? Então nessa imagem a gente consegue ver ali o Yin e o Yang, que é uma imagem que todo mundo já conhece. A gente tem também ali lateral uma imagem mostrando alguns pontos de acupuntura dos meridianos, né? E daí vamos primeiro então começar com o Yin e Yang. Tá? O Yin Yang é um conceito que foi baseado no taoísmo. Tá? O Tao seria o todo. Tá? Então os antigos chineses eles iam percebendo que as coisas eram duais. Né? Claro, escuro, calor, frio, seco, úmido, duais. Tá? Só que diferente da nossa forma, que a gente vê as coisas contrárias anulando, uma anulando a outra, na medicina chinesa elas se complementam. Então, claro, não vai fazer o escuro acabar, né? Então, eles se complementam, tá? Na medicina chinesa, o Yin e o Yang se complementam. Tudo tem um pouco de Yin, tudo tem um pouco de Yang, depende do meu referencial. Uma coisa é Yin ou é Yang? Depende. Ela é Yin ou Yang referente a qual outra coisa, tá? Nada é tão literal, bom? O Yin e o Yang significa, na tradução, Yin, lado da montanha que fica na sombra, Yang, lado da montanha que fica no sol. Tá? Então, por isso,
essa imagem de uma montanha com o sol e sombra. Aí a gente tem aqui, né, a representação do Yin e do Yang, tá? Essa imagem central, o nome dela é Taiji ou Tai Chi, tá? Então a gente pode observar que ali na bolinha branca de cima eu tenho um pequeno Yang dentro do Yin, que é o escuro. Então em todo o Yin eu tenho um pouquinho do Yang, que vai crescendo, e quando ele chega no seu máximo ali embaixo, eu ainda tenho um pouquinho do Yin dentro do Yang, e esse Yin vai crescendo, e isso fica um ciclo. Uma vez Yin, uma vez Yang, eis o tal que é a totalidade. Bom? E quando a gente olha o Yin e o Yang, a gente vê algo estático. Só que o que não existe na medicina chinesa é coisa estática. Tá? É sempre movimento. Então a representação gráfica do Yin e do Yang, que é o Tai Chi ou Taiji, ele deveria ser representado assim, em movimento. O Yin se transformando no Yang, o Yang se transformando no Yin. Nada é 100% Yin, nada é 100% Yang. Tá? O que são os Zhang Fu? Né? Então, quando a gente fala de órgãos e vísceras, que são Zhang e Fu na medicina chinesa, eles não devem ser compreendidos de forma literal. Quando eu falo de fígado, não necessariamente eu estou falando apenas do órgão fígado, eu estou falando do meridiano de fígado, eu estou falando das funções do meridiano de fígado que nada tem a ver com o órgão, por exemplo. Tá? Quando eu estou falando de rim, eu não estou falando apenas do órgão rim, eu estou falando de tudo que envolve na medicina chinesa a responsabilidade do meridiano de rim. Tá? Então, a transformação, elaboração e circulação de Qi no homem, né, no ser humano, é de acordo com a atividade combinada de vários órgãos e vísceras, canais que são os meridianos, né? Aí tem meridianos colaterais, meridianos principais e assim por diante. Tá? É um pouco complexo para trazer de uma forma mais simples aqui. Tá? Aí a gente consegue ver que nós temos então os órgãos e as vísceras. E nós temos então aqui os Zhang, que são os órgãos. Tá? Então os órgãos, eles recebem das vísceras o Qi, a energia, recepcionam essa energia, administram, metabolizam ela e ela vai exercer a sua função. Cada órgão vai ter a sua função específica. Tá? Em relação com as vísceras, os órgãos eles são mais Yin. Tá? Que eles são mais densos. Tá? Tudo que é mais denso é mais Yin do que Yang. Tá? Então eles são o fígado, que pode ser chamado também de Gan, coração, que pode ser chamado de Qin, circulação, sexualidade, que dependendo da escola de acupuntura fala circulação, sexualidade e outras pericárdio. Tá? Mas é a mesma coisa, que é o Qinbao, baço, pâncreas ou simplesmente baço, tá? Que é o Pi, pulmão, Fei e rim, o Shen. Tá? Então são esses os 6 órgãos na medicina chinesa. E nós temos daí então as Fu, que são as vísceras. Né? As vísceras elas vão manter ali a homeostase com o meio, proteger o órgão, e cada víscera é acoplada a um órgão. Tá? Elas vão degradar os alimentos, gerar energia, né? Então vai fazer a transformação e levar essa energia para os órgãos fazer as funções deles. Tá? Em geral, as vísceras são ocas, bastante ativas, e isso são características Yang, né? Mais leves, mais movimento, mais energia funcionando, então elas são mais Yang. Né? E as 6 vísceras são vesícula biliar, que é o Dan, intestino delgado, Xiaoshan, triplo aquecedor ou triplo reaquecedor, depende da escola de acupuntura, que é o Sanjiao, estômago, Wei, intestino grosso, Da Shang, e bexiga, Panguan. Tá? Então são esses as 6 vísceras da medicina chinesa. Tá? E daí, como eu disse, eles são acoplados. Então eu tenho um órgão junto com uma víscera. Né? O movimento na medicina chinesa, lembra que eu disse que nada é 100% Yin nem Yang, mas tudo tem um pouco de Yin e um pouco de Yang.
né? Nada é possível sem a união dessas duas energias na medicina chinesa. Então, todo órgão Yang tem um órgão Yin que vai acompanhar ele para que possa fazer sua função total. Tá? Então, o fígado é acoplado com a vesícula biliar, coração com o intestino delgado, circulação sexualidade com o triplo aquecedor, vaso pâncreas com o estômago, pulmão com o intestino grosso e o rim com a bexiga. Aí quem já conhece de medicina chinesa já vai ver que as cores ali já estão representando um elemento, né? Mas vamos chegar lá então. Os 5 elementos, eles também são chamados de 5 movimentos, porque quando a gente fala elementos, eu posso imaginar algo muito estático. E lembra que nada é estático na medicina chinesa, tá? Então, por isso, alguns materiais não vêm trazendo tanto as palavras 5 elementos, mas sim 5 movimentos, tá? Então, os 5 elementos, eles não são constituintes da matéria, como são de outros ensinamentos filosóficos, o grego, por exemplo, tá? Mas eles representam tudo o que ocorre na natureza e no organismo, porque na medicina chinesa, o nosso organismo está dependente da natureza, tá? Se está frio, se está calor, meu corpo reage de uma forma, tá? Então, por isso que a gente diz que a acupuntura vê o homem como um todo, tá? Cada elemento, ele vai ter uma categoria de órgãos, ou seja, ele vai ter um zang, vai ter um fu, funções orgânicas, sentimentos patológicos, cores, sabores e assim por diante. Então, não é simplesmente, por exemplo, elemento madeira. Não, a madeira eu tenho uma parte do corpo que é representada por ela, eu tenho um sentimento que é representado pela madeira, eu tenho funções específicas que são representadas pela madeira, então não é uma coisa só. Dentro do elemento madeira eu tenho muitas outras coisas, tá? Aí aqui, por exemplo, é uma tabelinha para a gente tentar entender um pouco disso, né? Então a gente tem aqui os elementos que são metal, água, madeira, fogo e terra, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho essa imagem para vocês verem ali, ó, que nesse círculo nós temos setas, né? Porque na medicina chinesa tudo é interdependente, né? Então, por exemplo, a água vai gerar madeira, tá vendo? Tem uma flechinha da água para a madeira, então a água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água e fica esse ciclo. Além de geração, nós temos também o ciclo de dominância, né? Que, por exemplo, madeira controla, domina a terra, terra domina a água, água domina fogo, fogo domina metal e metal domina madeira, tá? Mas isso fica de uma forma um pouco mais aprofundada, tá? Vocês precisam entender agora o quê? Que são 5 elementos e eles têm essa geração, tá? Um gerando o outro e um controlando o outro, ok? Aí nós temos então aqui, só para identificar, por exemplo, no metal, quais são os órgãos do metal, né? O órgão e a víscera. O órgão, pulmão, víscera, intestino grosso, tá? O pulmão, ele vai purificar e fazer descer o qi. O intestino grosso vai excretar produtos da digestão, tá? Qual que é a emoção do metal? É a tristeza. Qual que é o sabor do metal? É o picante, mas não é picante só de pimenta, não. Quando a gente diz picante, eu estou querendo dizer da cebola, do alho, do gengibre, tá? Fator climático, secura. Aí eu tenho ainda uma parte do corpo que representa o metal, por exemplo, a pele, tá? Então, quando a gente fala assim, picante, tristeza, são características do elemento, tá? E na medicina chinesa, os alimentos, os óleos essenciais, eles têm funções, temperaturas e assim por diante. Daqui a pouco a gente chega um pouco nisso, tá? A água, o elemento água, ele tem como órgão o rim e como víscera a bexiga, tá? Então o rim ele vai regular a água e conter o qi constitucional que a gente chama de jing, tá? Então na medicina chinesa, quando a gente nasce, nós temos o nosso jing, que a gente tem que cuidar muito bem dele, né?
Então, ele se guarda no rim, tá? Na medicina chinesa. A bexiga faz a excreção da água que já foi utilizada. O sentimento do elemento água é o medo. O sabor é o salgado. E o fator climático é o frio. Tá? Na madeira, nós temos então como órgão o fígado e como ao acoplado dele a vesícula biliar. Né? O fígado então ele vai regular o fluxo harmônico de Qi. Então é o fígado que vai fazer levar o Qi para o corpo como um todo. Né? A vesícula biliar vai armazenar a bile para poder fazer a digestão. O sentimento, a emoção do elemento madeira é a raiva ou a ira ou a reatividade. Né? O sabor é o ácido ou o azedo e o fator climático é o vento. Tá? O fogo, ele tem como zangue o coração e o intestino delgado. Né? Só que o fogo, ele tem meridianos extras, enquanto todos os outros elementos têm 2 meridianos, né, o Zang e o Fu, o fogo ele é separado. Tá? Então, além do coração e do intestino delgado, ele ainda tem o triplo reaquecedor, a circulação e a sexualidade. Tá? Então, o coração ele vai fazer circular o sangue e está responsável pela atividade mental. Então, de acordo com a medicina chinesa, o Shen, que é a nossa mente, ele se guarda no coração. Tá? Então, o intestino delgado separa o claro do turvo. O sentimento do elemento fogo é a euforia. O sabor é o amargo e o fator climático é o calor. E nós temos, por último ali, então, o elemento terra, tá? Que ele tem como órgão o baço pâncreas e a víscera o estômago. Tá? O baço pâncreas ele tem uma função digestiva, é ele que vai fazer a digestão da energia, do Qi dos alimentos, uma função hematopoiética e a capacidade de manter o sangue nos vasos. Tá? Eu sempre digo que o baço ele mantém as coisas no lugar que eles precisam estar. Tá? O estômago armazena o alimento e vai fazer a digestão para que o baço consiga fazer a retirada desse Qi, tá? Dos alimentos. E o sentimento da terra é a preocupação, o sabor é o doce e o fator climático é a umidade. Cada um desses elementos, eles têm também uma estação do ano. Tá? Então, por exemplo, o metal é o outono, a água ela representa o inverno, a madeira representa a primavera e o fogo representa o verão. Aí você fala, poxa, mas e a terra? Já foi as 4 estações. Só que na medicina chinesa, eles não têm 4 estações, eles têm 5. Pensem bem comigo. Eu não passo do outono direto para o inverno. Eu não passo do inverno direto para a primavera. Eu tenho uma troca entre essas 2 estações. Então, entre o outono e o inverno, eu tenho a interestação, que é a estação da Terra. Entre o inverno e a primavera, eu tenho um período de interestação, que é a troca de uma estação para outra. E nesse meio tempo, eu tenho a estação da Terra, tá? Que é a interestação. Entre madeira e fogo, ou seja, entre a primavera e o verão, eu tenho a interestação ali no meio. Tá? Entre o verão e o outono, aí eu tenho de novo a interestação. Tá? Então são 5 estações na medicina chinesa. Aí nós temos então aqui uma imagem com os meridianos da medicina chinesa, né? Ali com os pontinhos de acupuntura, é por onde circula o nosso Qi. Né? Então a nossa energia ela vai circular através de uma extensa e ramificada rede de meridianos. Não existem só esses meridianos ali, tá? Existem muitos outros meridianos, esses são os principais ali, que todo mundo conhece, mas tem uma rede muito complexa de meridianos que vão levar esse Qi animando, nutrindo e defendendo o organismo contra agressões externas, tá? E daí, então, a aromaterapia na MTC. Então, agora a gente chegou num ponto de interesse para a maioria das pessoas, né? Então, a utilização dos óleos essenciais na medicina chinesa se dá como? Tá? Com características que são um pouco diferentes da medicina ocidental.
Então eu vou ver qual que é a natureza do meu óleo essencial. Ele é um óleo essencial da madeira, ele é um óleo essencial da flor, ele é um óleo essencial do fruto. Qual que é o sabor? É um sabor picante? É um sabor doce? É um sabor herbal? Qual que é o movimento? Né? Ele faz descer o Qi, ele faz subir o Qi, ele acalma o Qi. Qual que é o movimento que esse óleo faz na medicina tradicional chinesa? Qual que é a temperatura? Né? É um óleo frio, mais yin, é um óleo mais quente, mais yang. Por exemplo, o óleo de hortelã, pimenta, né? Menta piperita, ele é um óleo mais frio, mais yin do que, por exemplo, o óleo de gengibre, que é um óleo mais quente, ou um óleo de canela, que é um óleo mais quente do que o de gengibre ainda. Tá? E também qual que é a afinidade pelos meridianos. Mas como que eu vou saber qual que é a afinidade de um óleo essencial para qual meridiano? A gente tem algumas literaturas, alguns pesquisadores. Então, por exemplo, Deborah Aitson fala um pouco sobre a afinidade dos meridianos e dos óleos essenciais, mas para mim a melhor pessoa a ser seguida, pegar as obras, ver exatamente qual que é a aplicação dos óleos essenciais na medicina tradicional chinesa é Gabriel Modjai. Tá? Então, Gabriel Modjai ele traz que tal óleo ele tem tal natureza, tal sabor, tal movimento, tal temperatura e afinidade por tais meridianos. Tá? Então fica aí a dica para quem quer se aprofundar no assunto, procurar as obras de Gabriel Modjai. Tá? Vamos falar primeiro então dos óleos essenciais que vêm das sementes, como por exemplo a erva doce, como semente de cenoura, como cardamomo, né? Então as sementes elas são o quê? Fonte de nutrição. Se eu estou falando de nutrição na medicina chinesa, eu sempre lembro do elemento terra. É ele que digere os alimentos, que nutre o meu corpo. Tá? É o elemento mais importante na parte da nutrição. E elas geram vida. Então, de uma semente, eu consigo uma planta totalmente nova. Então, elas geram vida. A vida na medicina chinesa, lembra que o Jing é guardado no Yin, no elemento água. Então, se gera vida, eu posso associar também as sementes com o elemento água na medicina chinesa. Tá? A madeira, já é muito claro que ela está envolvida com a madeira, né? E também ela está fazendo a sustentação da planta. E quando eu falo de sustentação na medicina chinesa, o que faz a nossa sustentação? Não é o sistema ósseo? Né? Então, os ossos na medicina chinesa eles são de responsabilidade do elemento água. Tá? Então, por isso que eu posso associar alguns óleos de madeira também com o elemento água, além da madeira. Tá? Aí eu estou falando de pinheiro, eu estou falando de cedro e assim por diante. Tá? Ou ude. Já as folhas, os óleos essenciais de folha, não é na folha que a gente faz a respiração da planta, né? Onde a fotossíntese acontece para fazer a liberação de oxigênio, a planta também respira, a planta também consome oxigênio e esse consumo vem ali também das folhas, né? Então, o que faz a respiração da planta são as folhas, né? E o que faz a respiração no nosso corpo é o pulmão. E o pulmão é um meridiano do elemento metal. Por isso, então, que os óleos essenciais de folha geralmente são enquadrados dentro do elemento metal. Tá? Quando eu digo geralmente, isso não é uma regra 880. Tá? Então, por exemplo, a folha sempre vai ser do elemento metal? Dependendo de qual óleo seja, não. Tá? Mas eu tenho que a maioria dos óleos essenciais de folhas pertencem ao elemento metal. Onde que eu posso ver esses detalhes? Nas obras, por exemplo, de Gabriel Modjai. Tá? As flores. A flor é a parte mais yang da planta. É a parte mais leve, mais etérea, que vai proporcionar aroma. Tudo que é mais leve, mais colorido, mais vivo, é mais yang. E qual que é o elemento mais yang que nós temos? O elemento fogo. Se vocês lembrarem lá da representação dos elementos, o fogo fica lá em cima.
cima é yang, tá? Baixo é mais yin, tá? As flores são os órgãos reprodutivos da planta, certo? Então, se está falando de reprodução, de formação de vida, eu também posso relacionar alguns óleos de flores com o elemento água, tá? E lembra que eu comentei com vocês que cada elemento tem uma estação específica? Então, qual que é a estação que nós temos o surgimento das flores? Na grande maioria, então, é na primavera, né? E a primavera pertence ao elemento madeira. E assim como as flores são yang, a primavera, o elemento madeira, é o início do yang. O elemento fogo é o máximo do yang, só que o yang se inicia na madeira, tá bom? Então aí a gente tem, por exemplo, ylang-ylang, lavanda, camomilas e assim por diante. Tá? E os frutos? Aí a gente tem que os frutos de sabor doce, qual que é o elemento responsável pelo sabor doce? É o elemento terra. Os frutos nos fazem a nutrição, nos dão vitaminas e a nutrição está muito relacionada com o elemento terra. Os alimentos, né, são muito relacionados com o elemento terra. Já os frutos cítricos, eles podem sim estar sendo utilizados com o elemento terra. Inclusive já vi várias pessoas dizendo que os frutos cítricos eles são harmonizadores, eles podem ser utilizados em qualquer um dos elementos, mas pelo sabor dos cítricos serem mais ácidos, né, nós temos então que eles representam muito bem o elemento madeira, porque lembrem-se que o sabor da madeira é o ácido, é o azedo. Tá? Então, frutos de sabor mais doce estariam ali mais relacionados com o elemento terra e frutos mais cítricos mais relacionados com o elemento madeira. Tá? Raízes e rizomas. Né? A raiz, né, ou rizoma ficam ali embaixo da terra, na parte mais baixa que nós temos. Tudo que é mais embaixo é mais in, tá? Então as raízes e os rizomas são a parte mais in da planta. E qual que é o elemento mais in que nós temos? O elemento água, tá? E lembrem-se também que a raiz, ela está fazendo o quê? Puxando nutrição para essa planta. Quando a gente fala de nutrição, a gente lembra do elemento terra. Tá? E daí aqui ficaria então um resuminho. Tá? Então vamos primeiro ali pelo elemento metal. Por que que os óleos essenciais de folhas se enquadram no elemento metal? Porque no metal eu tenho o pulmão e o intestino grosso. O pulmão é o que está fazendo parte da minha respiração, de pegar a energia do tio nutritivo e fazer a descida dele. Né? Então as folhas são a parte respiratória da planta. Então é uma correlação direta. Tá? No elemento água, aí nós temos principalmente os óleos essenciais de raízes, sementes, alguns caules e de flores. Por quê? Raízes, porque a raiz é o mais in. E de todos os elementos, a água é o elemento mais in. Sementes e flores, que a gente está falando de reprodução, de fonte de vida. Tudo que é fonte de vida e reprodução, a gente trabalha elemento água. Tá? E os óleos essenciais de caules, porque na água a gente tem a sustentação, é a água que faz a coordenação do nosso sistema ósseo, que nos sustenta. Tá? Então os óleos essenciais de caule também podem ser utilizados no elemento água. Tá? Já no elemento madeira, nós temos obviamente os caules, as madeiras, que é uma relação direta. Nós temos também as folhas, que não entram só no metal, mas também podem entrar na madeira, porque pela cor, as folhas são verdes, a cor do elemento madeira é o verde. Né? As flores, porque as flores surgem na primavera e a estação da madeira é a primavera, e os frutos cítricos, porque eles têm um sabor mais ácido e o sabor da madeira é justamente o ácido. Tá? No elemento fogo, nós temos as flores, porque a flor é o mais yang
da planta, tá? E o elemento mais yang é o fogo. As flores são vistosas, são coloridas. Isso é uma característica muito yang na medicina chinesa, tá? E por último ali então, o elemento terra com os óleos de raízes, sementes e frutos em geral, tá? Então, as raízes, por elas estarem fazendo a nutrição da planta, e quando a gente fala de nutrição, a gente sempre lembra em elemento terra. Sementes, né, também pela questão nutritiva, e os frutos, né, pelo sabor doce. Tudo que é sabor doce, ele vai pender um pouco mais para o elemento terra. Tá? Isso é uma forma bastante básica e reducionista de estudar os óleos essenciais nos elementos. Cada óleo essencial vai ter uma característica muito específica para um meridiano, se ele vai fazer subir ou descer chi, mas eu queria falar para vocês agora de uma forma mais geral, para vocês conseguirem tentar entender em qual elemento eu poderia encaixar esse óleo essencial. Eu espero que vocês tenham gostado e quem se interessou, a gente tem alguns materiais de medicina chinesa junto com a aromaterapia no perfil oficial da LASA.